Ele vai apresentar algumas angústias, os alunos vão apresentar algumas angústias. Essas angústias que eu vou apresentar eu trouxe de uma pesquisa feita numa associação para crianças de Florianópolis. Essas crianças foram entrevistadas por uma psicóloga e por uma educadora social, e elas contaram quais são as angústias delas em relação à pandemia. Então, as crianças têm medo de reprovar na escola por conta de não ter acesso aos materiais didáticos. Isso que elas comentaram. E essas respostas que aparecem ali, elas estão em ordem do quanto foi recorrente esse comentário das crianças nessas entrevistas. Então, elas têm o maior medo que apareceu de recorrência, talvez não seja o maior medo no sentido do tamanho da emoção, do tamanho do medo, mas sim do quanto as crianças falaram sobre isso, foi a reprovação nas escolas. Depois, o que elas falaram foi a possibilidade de contaminação de alguém da família e a morte de familiares. Né, as crianças apresentam essa consciência e esse medo do vírus, né? Elas veem muitas coisas na mídia e elas conseguem compreender o quanto está sendo perigoso isso. E elas colocam que tem medo da morte dos familiares, principalmente porque muitas delas são criadas pelos avós ou só por um do par parental, né? Ou no caso só a mãe. As crianças também colocaram as angústias com relação à saudade, né? A ausência física das pessoas que antes elas encontravam. As crianças, especialmente, elas se reportam aqueles que estavam mais próximos delas, né? Por exemplo, se elas visitavam um vô, uma avó, um tio, uma tia mais próxima, uma madrinha, um padrinho, mas elas colocam muito da ausência física das outras crianças, dos amigos, dos colegas de escola, daqueles que elas encontravam nos parquinhos, e elas têm saudade desses espaços de convivência, né? Os parques, a escola, principalmente, e o que elas colocam bastante elas têm saudade da vida como era antes, né? O interessante nessas entrevistas que foram feitas nessa associação é que as crianças percebem já a pandemia como um marcador de tempo. Então, quando elas falam a vida como era antes do quê? Antes da pandemia. E elas falam da vida como vai ser depois também, de poder voltar a abraçar os amigos, os colegas. A curto prazo, logo que a pandemia começou, alguns efeitos puderam ser observados nas crianças e adolescentes, né? Por exemplo, alguns que podem ser observados. Começam a aparecer medos irracionais ou medos injustificáveis, por exemplo, medo do escuro, medo como a Marli falou, né, do deslocamento lá, começa a ter medo, um ladrão vai entrar aqui em casa, enfim, elas começam a ter medos que não são exatamente, talvez, o medo do vírus, mas é a forma como elas conseguem externar o medo desse desconhecido ou dessa coisa estranha que está acontecendo na sociedade, né? O que vocês podem observar? Alterações do período sono-vigília, então, aquilo que eu comentei com vocês, começa a dormir mais tarde, não dorme o suficiente, ou então dorme mais do que costumava dormir, acorda cansado, porque o sono não foi um sono reparador. Vocês vão poder observar piora na imunidade, irritabilidade, ansiedade, piora nas relações sociais. Então, essas são algumas formas de demonstrar sofrimento em relação ao isolamento social, em relação à grande mudança de rotina que as crianças e adolescentes tiveram. Eu queria contar para vocês, com relação, para exemplificar a angústia das crianças, o sonho da Maria. A Maria sonhou assim: sonhei que estava na escola abraçando minha professora, mas quando acordei fiquei triste, pois não era verdadeiro que o corona tinha acabado. A Maria tem 10 anos. Seria como a criança da primeira classe do estadual, se não me engano, né? São as primeiras idades que vocês recebem no ensino estadual.
Eu quis trazer esse exemplo do sonho da Maria para lembrar vocês, professores e professoras, o quanto vocês são importantes na vida das crianças e adolescentes, e o quanto eles sentem falta do abraço de vocês, do olhar de vocês. Então, não é uma via de mão única, não é apenas, né, não são só vocês que estão, talvez, né, me permitam falar por vocês, mas talvez chateados com as aulas online, com vontade de voltar às aulas presenciais, chateados por não ter o feedback dos alunos de maneira tão próxima todos os dias. Os alunos também estão sentindo a falta de vocês, né? Vocês são pessoas muito importantes na vida deles, e isso com certeza se reflete no emocional dos alunos. Muitas vezes, os professores são figuras mais presentes e de maior referência para as crianças e adolescentes do que até mesmo os pais que estão em casa. Tanto pela frequência do contato com o professor, com a professora, quanto pelo exemplo de vida. Quando a gente é aluno, vocês devem lembrar, a gente tem uma admiração pelos professores, né? Por alguns professores. É lógico que a gente, como ser humano, se identifica mais com determinada pessoa. Então, é natural que haja uma identificação maior com um professor, com outra, né? Com um ou outro professor. Mas aquele com quem aquela criança e adolescente se identifica, certamente está fazendo muita falta nesse momento. Aí eu faço um paralelo com o vídeo e queria parabenizar pela iniciativa de fazer o vídeo que vocês fizeram para os alunos de vocês. Esse é um exemplo muito bonito e muito bom do que a gente entende que é esse amparo, esse apoio psicossocial nesse momento da pandemia. Né? Então, fazer vídeos, entrar em contato por telefone, tentar fazer uma chamada de vídeo particular com determinados alunos. Eu tenho tido uma experiência muito interessante das entrevistas que tenho feito, que mesmo as pessoas mais, eu estou trabalhando de casa também, e mesmo as pessoas que você imagina que, fulano acho que não vai ter um celular ou não vai conseguir fazer uma videochamada. Eles conseguem fazer essa videochamada, nem que seja por o telefone de outro familiar. Então, uma ideia para vocês é que lembrem dos alunos de vocês e tentem fazer videochamadas particulares, não com o objetivo, talvez, de questão de aula, de aprendizagem, mas, oi, só queria falar com você, queria saber como que você tá, tudo bem, queria te dizer que eu tô aqui. Muitas vezes, a identificação de um professor e um aluno, ela é recíproca. Então, aquele aluno gosta de um determinado professor e aquele professor gosta de um determinado aluno. É natural que isso aconteça, a gente não vai gostar de todo mundo ao mesmo tempo, né? Assim, gostar é uma palavra bem básica que eu estou usando, né? Mas, assim, a gente não vai ter aquela identificação positiva com um determinado aluno ou com um determinado professor. Nós somos seres humanos, então a gente não, geralmente, possivelmente, não vai gostar de todos ao mesmo tempo. Então, uma sugestão que eu deixo é de que vocês não deixem ninguém para trás, né? Mas que possam, pelo menos, entrar em contato com aquele aluno que vocês sabem que se identificam bastante com vocês e que vocês possam trocar algumas ideias bem, passar o tempo durante essa pandemia, né?